Bom, o nosso terceiro exercício aí agora, a gente precisa fazer vamos dar uma relembrada em função composta. Então, vamos trabalhar esse conceito para a gente poder entender. Só lembrando que função composta é você colocar uma função dentro da outra, certo? Então, nós temos aqui o seguinte, ó. O diagrama nós temos três conjuntos, conjunto A, B e C. Nós temos aqui um elemento x. Esse elemento x passou por uma função f, que eu não sei qual é, e deu como resposta 2x menos 3. Então, peraí. Nesse caso, se o elemento é x, só o x, passou pela função, ou seja, no lugar do f de x eu coloquei x, e a resposta deu 2x menos 3, então deve ser a nossa função f como sendo 2x menos 3. Tudo bem? Tá. Esse resultado aqui, essa função f, que me deu como imagem 2x menos 3, isso aqui virou um novo valor. Isso aqui virou um k, por exemplo. E esse k, quando eu joguei na função g, substituindo no lugar do x esse valor, me deu essa imagem aqui, 4x mais 3. Legal? Tá. Então, isso significa o seguinte, que se eu pegar um valor de x e vier direto para cá, eu encontro a resposta da função f composta com g ou g composta com f? Essa é a pergunta. Porque aqui tem assim, ó, marca a opção correta, f de x é igual a 4x mais 10. Bom, a gente já sabe que não é. Não tem nenhuma outra com f de x, então morreu. G de x é igual a 2x menos 3. Não sei, eu acho, não sei. Vamos deixar quieto por enquanto, porque para mim é o f de x. O f de g de x é 4x mais 10. Isso seria uma resposta se eu não soubesse o que é função composta. Por quê? F de g de x quer dizer que o f está compondo o g. Na verdade, é o g que está compondo o f, né? O f está entrando dentro do g. Então, aqui teria que ser g de f de x. Então, essa resposta está errada. O g de x igual a 2x mais 16, eu não sei. E o g com f de x, ele colocou 4x menos 10 como pegadinha aqui, ó. Então, isso não é. Como nós já sabemos que a f de x aqui é 2x mais 3, então nós vamos ficar em dúvida se de repente a própria g de x é 2x menos 3 ou se é 2x mais 16. Nós estamos nessa dúvida aqui, tá? Então, o item A, o item C e o item E, nós já podemos cancelar. Então, se você tivesse numa oportunidade de chute aí, né, aumentou a sua chance aí de 20%, nós estamos agora entre 50% de chutar entre a B e a C. E aí agora vamos ver como é que a gente resolve esse problema, beleza? Para que a gente possa resolver esse problema, eu vou voltar aqui. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Essa função f, como a gente falou, eu já sei que essa função f de x só pode ser o 2x menos 3. Agora, aqui existe uma função g de x que eu não sei qual é. Porém, quando eu pego essa função que eu não sei qual é, correto? E eu substituo no lugar do x aqui, eu acho uma resposta. Porém, nós sabemos que se eu compor o g com o f de x, a resposta é 4x mais 10. Tudo bem? Então, essa informação eu já sei. Como esse cara aqui vai ser substituído, então nós vamos dizer o seguinte, ó, o meu x aqui, né, em questão, ou seja, esse novo valor aqui, só que em vez de chamar de x, para não confundir vocês, eu vou chamar isso aqui de uma letra k qualquer. Então, eu vou dizer o seguinte, ó, k, eu vou chamar de 2x menos 3. Então, vamos pensar assim, ó. Se eu substituísse aqui o g de k, eu estaria achando como resposta esse 4x mais 10, correto? Mas vamos trabalhar o seguinte, como eu não quero calcular o g de k, e sim o g da função é f de x, vamos isolar aqui, ó, o x. Então, o que é isolar o x? Pegar esse k, somar com 3, dividir por 2. Então, esse aqui é o nosso valor de x. E aí, agora a gente vai vir aqui e vai calcular, porque o nosso objetivo é descobrir quem é a função g de x, né? Que eu chamei aqui de g desse k aqui. Como é que eu vou fazer para descobrir essa função g de x aqui? Vou mudar de cor aqui. Nós sabemos que se eu fizer isso aqui, ó, no lugar do meu f de x, eu colocasse esse valor aqui, eu sei que o resultado seria 4x mais 10. Tudo bem? Mas vamos trocar esse valor aqui pelo valor do nosso novo x aqui, tá? Então, nós chamamos isso aqui de g de k, né? Mas como eu não quero calcular o g de k, eu quero calcular o x original, quem é a função que gerou isso, nós vamos calcular aqui
o g de x. Quem vai ser o nosso g de x? Vai ser k mais 3 sobre 2. Tudo bem? Então, aqui ficaria 4. No lugar do x, a gente vai escrever aqui, ó, 4, que multiplica k mais 3 sobre 2. Opa! Sobre 2. E isso mais 10. Tá? Vamos simplificar esse 4 com esse 2 aqui. Então, aqui eu poderia simplificar. Então, sobra um 2 aqui e aqui sobra um 1. Então, quem é esse cara aqui? Isso aqui é o nosso g de k. O g de k ficaria 2k mais 2 vezes 3, 6, mais 10. Então, nosso g de um valor k qualquer seria 2k mais 16. Se nós trocarmos esse k agora por um x genérico, nós descobrimos quem é a função g de x. E quem que é a nossa função g de x? Está aqui, é a letra D. E aí, nós resolvemos aí o terceiro exercício. Certo, galera? Beleza? Então, vamos dar continuidade aqui. Bom, o nosso próximo exercício aí, o exercício número 4, né, ele diz o seguinte, ó. Nós temos um técnico que acompanhou o desenvolvimento de um atleta desde que ele era adolescente até que ele atingiu a idade adulta. Durante esse período, o técnico concluiu que a massa M do atleta em quilograma, em função da sua altura h em metro, variou de acordo com a função m de h. Então, massa em função da altura ficou 22 vezes h². Também constatou que a altura do rapaz em metro, no caso, em função do tempo, e aí o tempo em ano, variou de acordo com a função aí, ó, h de t é igual a 4t² mais 2t, dividido por 2t mais 1. Para uma avaliação da massa em função do tempo, o técnico deve efetuar a composição das funções anteriormente ditas. Determine a função que expressa a massa do atleta em função do tempo t e marque qual é a opção correspondente. Beleza, galera? Então vamos pensar aqui como fazer. Então aqui, galera, para a gente poder resolver esse quarto exercício aqui, o que nós vamos fazer? Ó? Primeiro vamos ter um esquema que é, existe uma função, né, um conjunto aqui, onde o conjunto nosso é o tempo. Eu consigo calcular a altura dele em função do tempo usando esta informação. E existe uma função massa em função da altura, que é 22h². E se eu pegar esse valor e inserir dentro desse h, eu vou achar alguma coisa que vai relacionar o tempo direto com a massa, que é o que nós queremos, que é uma dessas alternativas aqui. Tudo bem? Bom, antes de vocês saírem fazendo as contas, que na verdade seria só a gente substituir no lugar do h tudo isso aqui, observe bem que isso aqui é uma função onde 2t mais 1, isso tem que ser positivo, beleza? Porque nessa condição de existência, então nós temos aí que o tempo teria que ser maior que menos meio. Mas tem uma outra informação que, como nós estamos falando do tempo, e o tempo não tem negativo, então para nós aqui o tempo começa a contar a partir do zero, certo? Então, ano zero aqui, então não vai ter parte de meio. Como isso aqui garante ser positivo, olha que legal, antes da gente substituir essa função h de t lá na minha função original, observe que eu posso colocar em evidência aqui, ó, um 2t. E quando eu colocar em evidência 2t, vai aparecer para nós aqui, ó, 2t mais 1, onde tudo isso vai estar dividido por 2t mais 1. Então, olha que facilidade, ou seja, olha que simplificação que dá para nós aqui. Nós chegamos que a nossa função h de t aqui, ó, ela é só 2t. Ah, agora ficou muito fácil, né? Porque agora, olha só, para eu calcular o m em função do t, nós vamos substituir aqui, ó, m em função do h de t, não é isso que a gente quer calcular? Então, vai ser 22 vezes, no lugar do t, a gente vai colocar o t, só que isso aqui é ao quadrado. E aí, o nosso m em função do h de t, que seria o m de t geral, vai ficar, ó, 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 22, isso aqui dá 88, e isso dá 88t², e é o nosso conjunto de solução aqui, e a gente resolveu mais um exercício aí, babinha. Beleza? Tranquilo, galera? Então, vocês entenderam a lógica? Eu podia substituir direto aqui, só que eu ia ter que fazer um monte de conta que ia levar ao quadrado. Então,
Toma um pouco de cuidado com essas informações. E eu posso usar a técnica de cancelamento porque eu garanti aqui que o tempo é positivo, então isso aqui fica positivo, não tem problema de dar zero. Até porque aqui, ó, poderia dar zero, e aí eu não poderia cancelar. Mas como o tempo foi dado em ano, então eu posso considerar que ele é maior que zero, e aí desta forma eu posso usar a técnica de cancelamento aqui, tá? Lembrando que, ó, e maior que menos meio, então o zero valeria a pena e eu não poderia cancelar. Mas como pela condição de existência o tempo foi dado em ano, está aqui no... Aqui, ó, o tempo foi dado em ano, e o ano começa no ano zero, a partir do momento que você vai contar o ano, né? O ano zero, ano 1, ano 2, e assim por diante. Então, eu garanto que ele seja maior que zero. Na verdade, esse maior ou igual a zero aqui, ó, eu vou excluí-lo, porque eu vou garantir que ele é positivo, né? Ou seja, começa a contar a partir de agora. Então, o tempo zero a gente não conta. Então, isso aqui é positivo. Mesmo que a gente colocasse o igual a zero, tá? Não tem nenhum problema. Mesmo que eu chegasse e falasse, senhor, mas o zero, se eu colocar o t igual a zero, isso aqui fica positivo. Então, não tem problema. Você fala, não, vamos contar já. Tempo igual a zero. Está valendo. 2 vezes 0, 0 mais 1. Isso, essa operação não fica zero. Isso que é o mais importante. Tá? Então, a gente pode considerar só o positivo ou pode considerar também o zero. Não haveria problema. Chique, galera. Então, agora vamos lá para o nosso último exercício. Bom, o nosso quinto exercício aí, ele é um pouco mais complicado. Ele vai trabalhar um pouco nas funções compostas aí e na composta, tá? Então, nós temos aí, ó, considere as funções f e g de x, tais que o f de 2x mais 1 é igual a 4x mais 12. E o g de x mais 2 é igual a 2x menos 1. Todo mundo definido para x real. Qual é o conjunto de solução da equação f de g de x, que dá 2? E esse resultado corresponde a um intervalo que está aí entre esses 5 aí que a gente tem, tá bom? Então, como é que a gente vai resolver esse tipo de exercício? Então, primeiramente, a gente vai voltar aqui e nós vamos trabalhar dois conceitos, tá? Então, antes de mais nada, nós precisamos descobrir qual é a função f de x, quem é a função g de x. Senhor, por que você está falando isso? Porque, veja bem, ó, na verdade, existe aqui um x que vai passar por uma função, vai dar como imagem 2x mais 1, vai passar por uma função e vai dar como imagem 4x mais 2. Vamos ver se a gente entende isso aqui, ó. Observe que o f do 2x mais 1 não é o f de x, é o f de 2x mais 1 que deu 4x mais 12. Então, na verdade, existe uma função, vamos chamar de h aqui, ó, tá? Porque essa função aqui, existe uma função f de x, e essa função aqui, na verdade, é um f desse h de x, ó, tá? Porque esse 2x mais 1 aqui foi o resultado quando o meu x original lá sofreu uma ação. Então, para eu descobrir do x direto para cá, eu tenho que descobrir quem é a nossa função f de x. E aí caímos naquele mesmo problema que a gente resolveu agora mesmo. Vamos chamar isso aqui de uma letra k. Então, vamos chamar aqui k. Vou colocar de outra cor aqui para chamar a atenção, né? Vamos chamar aqui o k de 2x mais 1 e vamos isolar o x. Então, k menos 1 sobre 2, opa, k menos 1 sobre 2 vai ser o nosso x. E aí a gente vai substituir aqui para achar quem vai ser esse f de x. Então, quem vai ser esse f de x aqui? Vai ser 4 vezes, voltando originalmente, quem foi o x que substituiu aqui dentro. Então, quem foi o nosso x? Foi um k menos 1 sobre 2. Que coisa. K menos 1 sobre 2. E aí, isso mais 12. Então, quem a gente está querendo descobrir aqui, qual é esse x original. Então, quem vai ser o nosso x original? Nós podemos simplificar esse 2 com esse 4. Aqui dá 2. Então, a nossa função, originalmente falando, o x seria 2k, que eu vou chamar de 2x já. Então, ficaria 2x menos 2 mais 12. A função f, que nós estamos procurando aqui, vamos escrever desse lado aqui, ó, f de x vai ser 2x mais 10, perfeito? Então, descobrimos quanto vale a função
f de x. Beleza? Então, já uma parte do nosso problema já foi encontrado, ó. 2x mais 10. Nós temos um segundo probleminha aqui. Qual que é o nosso segundo probleminha? Existe um valor de x que passa por uma função e essa função aí me dá como imagem x mais 2. Ó. E aí ela passa novamente por uma outra função e me dá como imagem o 2x menos 1. Então veja bem, a nossa função aqui, vamos chamar de j, tá? j de x. Quem é essa função j de x? É x mais 2. Por quê? Quando eu coloquei o x aqui dentro, deu x mais 2. Existe uma função g de x que eu não sei qual é, mas que quando eu componho o g com esse j, a minha resposta fica essa, ó, 2x menos 1. Então, nós podemos dizer o seguinte, ó, vamos chamar esse j de x aqui também de um k. O k aqui está valendo, tá? Então, k vai ser x mais 2, que não tem nada a ver com esse outro k aqui, tá? E o nosso x, então, seria um k menos 2. O que a gente vai fazer? Nós queremos calcular o g de um x original, que quando eu substituir no lugar desse x aqui, o k menos 2, isso, menos 1, eu vou descobrir originalmente quem foi esse tal do x, ou seja, quem foi esse k que chegou aqui. Então, g desse x vai ser 2x menos 4 menos 1. Então, o g desse meu x é 2x menos 5. Dessa forma, nós encontramos quanto vale a função g de x. Olha lá, g de x vai ser 2x menos 5. O problema, originalmente falando aí, o que ele quer que a gente faça? Ele quer que a gente agora faça o seguinte, ó. Vou riscar aqui. O f do g de x dá 2. Para que valor de x? Agora eu vou compor essa função com essa, ó, tá? Então, como eu estou compondo o f com o g, quem eu vou colocar isso aqui vai ser 2. Então, eu vou montar aqui o seguinte, ó. Quem é a minha função f? É 2 vezes o valor de x mais 10. Quem eu estou colocando aqui dentro da minha função? Eu estou colocando o g. Então, aqui dentro eu vou colocar o valor de g. Quem é esse cara aqui? Aqui eu sei que vale 2. Vamos abrir uma distributiva. Então, isso aqui fica 4x menos 10 mais 10. Então, nós vamos descobrir que isso aqui dá 0, né? Então, 4 sobre 2 vai ser o nosso x. Então, o nosso x vale meio. Dentro dos intervalos que nós temos aqui, ó, de 0 a 1, 2 a 3, então o único intervalo que me interessa ali, ou seja, a única resposta em que serve para mim é maior que 0, inclusive o 0 entrando, e não entrando 1. O meio está aqui dentro desse intervalo. Beleza, moçada? Então aí a gente finaliza aí essa parte das funções compostas, tá? E eu vou falar só mais um adendo aí, que é relacionado à função quando a gente vai fazer a composta da função inversa. Então, eu tenho a função e eu vou compor a função com a inversa dela para ver o que acontece. A gente já falou sobre isso também, mas é interessante dar uma relembrada. Beleza? Então, vamos só para essa parte final agora. Bom, então para a gente finalizar aqui, a última parte, né, da função aí que a gente está analisando, que seria a composta da função inversa. Antes da gente ler todo esse conteúdo aqui, eu queria fazer uma pergunta. Uma função de segundo grau, vou colocar a mais básica aqui, né? x² definida de R em R. Ela admite inversa? Então, para que eu possa responder essa pergunta, eu vou desenhar aqui qual seria o gráfico referente a essa função. Tudo bem? Isso aqui é o gráfico do f de x igual a x² definida de R em R. Então, a resposta que a gente daria aqui é não. Por quê? Porque ela não é injetora e também não é
sobrejetora. Por que ela não é injetora? Nós traçarmos uma reta qualquer paralela ao eixo X aqui, ó, vai cortar em mais de um ponto. Então ela não é injetora. Além disso, o meu conjunto imagem e o meu conjunto contradomínio não são iguais, ó. Meu conjunto imagem são todos os elementos aqui para cima, né? Isso aqui é meu conjunto imagem e o meu conjunto contradomínio está aqui, que são todos os reais. Então, ela não é injetora, não é sobrejetora, não é bijetora. Então, não admite inversa. Mas tem como eu fazer essa função, por exemplo, admitir inversa? Tem. Se a gente viesse aqui e definisse a função assim, ó, eu vou pegar só um braço dela, ó. Eu vou pegar todos os reais no domínio positivo. Vou pegar esse braço aqui, ó. E vou pegar a imagem, todos os valores que estejam no contradomínio, também positivo, ó. Se eu fizer isso, eu consigo agora dizer que a minha função f de x igual a x², ela admite inversa. Então, para uma situação, por exemplo, igual a dessa, que eu mexi no domínio contra domínio, eu posso dizer, então, que agora essa minha função admite inversa. Por quê? Porque ela é uma função bijetora. Legal? Então, só para deixar claro isso, para a gente poder começar a analisar aqui o composta dessa função inversa. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Nós temos uma função definida de A e B, bijetora, então admite inversa. Eu tenho uma função g de B em A, então agora eu estou voltando, que seria a função inversa dessa função aqui, f. Isso significa que existe um conjunto, né, um par ordenado Azinho e Bzinho, que pertence à função f, e que obrigatoriamente vai ser o inverso. Quando eu inverter, né, a função inversa, o meu contradomínio, ou seja, a minha imagem vira o domínio e a minha imagem, desculpa, minha imagem vira o domínio e o domínio vira imagem. E pertence aqui ao G. Em outras palavras, eu posso dizer então que esse AB pertencendo ao F, acontece isso se e somente se o B pertence à sua função inversa. Eu chamei de G, mas esse G na verdade é a inversa de F. Tá? Ou eu poderia escrever que o f de A vai ser B, logo o f da inversa de B, que é o G, vai ser o próprio A. Então isso é a condição que a gente tem aqui para notificação ou notação da função inversa. Então, para a gente determinar as compostas, né, ou seja, eu vou compor f com a inversa dela. Esse G aqui seria o f, tá? Então eu vou compor f com a inversa dela. O que acontece? E depois eu vou pegar a minha função inversa e eu vou compor com a minha função original o que acontece. Observe que a gente já sabe que isso acontece. Toda vez que a gente faz essa situação em que a função inversa é composta com a sua função normal ou que a função normal é composta com a inversa, nós vamos ter aqui como resposta a função identidade. Lembra que isso aqui é a minha função identidade? E aí, o que acontece? Isso é uma grande vantagem para a gente fazer composição, porque se eu tenho uma função e eu quero compor com a inversa dela, o resultado dessa composição sempre vai ser o x. Então, eu não preciso calcular a inversa para descobrir a resposta. Eu já posso direto resolver esse problema colocando o valor dele como sendo o valor de x. Só para a gente verificar se isso aqui é verdade ou não, eu vou pegar a minha função como exemplo aqui, deixa eu só diminuir um pouco aqui. A minha função exemplo aqui, então, é o f de x. Eu vou pegar aqui, ó, f de x, ela é x², tá? Ela é bijetora, porque nós vamos admitir, então, que essa função está definida do R+, para o R+, conforme a gente já colocou ali. Tudo bem? Como ficaria a função inversa dessa função aqui? Então, a gente lembra que para calcular a função inversa, o que a gente faz? A gente pega e troca, né, esse y por x e esse x por y e isola. Então, isso aqui, na verdade, ficaria y, seria mais ou menos a raiz quadrada de x. Como o nosso domínio é de real positivo para real positivo, o contradomínio vai ficar de real positivo para real positivo. Certo? Então, qual a parte que me interessa aqui? Esse negativo não vai dar nunca, ó. Então, nós vamos dizer que a nossa função inversa
vai ser a raiz quadrada de x. Tudo bem? Então, agora o que acontece quando eu pego o f e eu vou compor com a função inversa? Vamos ver o que acontece? Se realmente dá esse x, quem é a minha função original? Minha função original é x quadrado. Quem é a minha função inversa? Minha função inversa é a raiz quadrada de x. Quando a gente resolver isso, quanto dá? X. Tá vendo? Então se eu fizer agora a função inversa e eu vou compor com a função original, como é que fica isso agora? Bom, a nossa função inversa está dizendo que é isso aqui, ó, é a raiz quadrada de x, certo? Quem é a nossa função original? Nossa função original é o x quadrado. Então, como nós definimos aqui no nosso domínio e contradomínio que o x só pode ser positivo, não tem nenhum problema que a gente tire isso aqui, porque em módulo ele vai dar positivo, certo? Então, isso aqui seria módulo de x. Porém, como está garantido aqui pela definição, que o domínio dele são só valores positivos, então eu posso eliminar a raiz aqui e dizer que é x. Então, daqui para frente, essa é uma verdade, ó. F composto com a inversa é a mesma coisa que a inversa composta com f, que sempre vai dar x. E aí, essa era uma informação que eu precisava dar para vocês aí, que ajuda a gente a resolver alguns exercícios aí. Chique, moçada. Beleza, moçada? Então, por hora, obrigado aí de vocês estarem comigo. Então, eu sempre digo que vocês são, né, os the best of the best, mesmo, de verdade. Vocês são campeões aí. E guarda isso, e a gente vai lutar sempre, né? A gente vai vencer, algumas vezes a gente vai vencer, mas a gente não vai desistir nunca mesmo. Essa frase eu guardo para mim como frase de vida mesmo, meta de vida. E eu queria passar essa informação para vocês aí, passar esse carinho aí, e jamais desistir. Dificuldades a gente tem aos montes, mas tudo que é com dificuldade passa a ter um gosto e um prazer melhor na sua conquista, tá? Então eu desejo a vocês muito sucesso, estou aí à disposição para tirar dúvidas. Valeu, moçada, forte abraço, fica com Deus e a gente se vê aí na próxima semana, tá bom? Valeu! E que a força esteja com vocês, Jedis! Um abraço!